Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de estudos da nossa querida Casa dos Humildes, como sempre acontece toda sexta-feira, às 20 horas. Acontecia presencialmente, era 1h30, então era de 19h30 às 21 horas. Online a gente colocou de 20 às 21 horas, que a gente não tem um microfone na plateia, embora tenha um chat aí para o pessoal que quer comentar. Tá? Então hoje vamos estudar, semana passada estudamos aqui Bezerra de Menezes, aquele estudo maravilhoso sobre o abolicionista Bezerra de Menezes, e na noite de hoje vamos estudar a obra do professor Hermínio Correia de Miranda, no qual eu coloco aqui o nosso plano de tela. Este quadro foi pintado por Taua, está ali o querido professor Hermínio Correia de Miranda. Esse quadro foi pintado por Taua e me presenteado, né? E eu fiquei muito feliz, né, com este presente, né, de Taua, e isso se encontra realmente na minha sala. Isso aqui é um plano de tela, né? Mas esse quadro está realmente na minha sala, um motivo de gaudo, de felicidade, não é? Para mim, porque eu sou um amante da obra do querido professor Hermínio Correia de Miranda. Não é? Pessoal, na noite de hoje vamos estudar essa obra, A Memória e o Tempo, sobre a memória integral. Mas vamos ver outras coisas mais, como sempre acontece nos nossos estudos. Né? A gente nunca é departamento estanque. A gente faz um pupurri de fato, já tentando fazer aquele ensino coletivo e concordante, não só uma obra com outras obras. Então, cotejar. Então, hoje vamos aqui ter esta noite que, para mim, é sempre uma emoção muito grande, estudar a obra de André Luiz na primeira semana, segunda semana, Emmanuel, terceira, Allan Kardec, quarta, Bezerra de Menezes, e a quinta, a gente divide, né? Ora Hermínio, ora Ivone do Amaral Pereira, porque Herculano Pires agora toda semana com Dona Heloísa Pires, já. Se vocês tiveram, quarta-feira agora, ela falando sobre o amor, pesquisa sobre o amor, maravilhosa, como sempre, do charco do amor até a era cósmica, o amor na era cósmica. Né? Foi fantástico. Tivemos também a semana com o querido Silvio Mariano, onde vimos a obra de Terezinha Oliveira, né? Uma obra fantástica desta querida espírita de Campinas, já desencarnada, mas foi uma luz, a luz realmente da querida Terezinha Oliveira. E hoje estamos aqui, nesta sexta-feira, em mais uma noite de estudos da Casa de Humildes. Né? Quero mandar um beijo para a turma toda que lá presencialmente se encontrava sempre com a gente. Né? Vou errar. Se eu citar alguém do cônjuge, é o casal todo. Por exemplo, Valéria e Fernando. Não é? Um beijo, Valéria Pessoa e Fernando Castro. Um beijo, Ana Paula Borges. Um beijo também no Francisco Neto, que sempre ia às nossas reuniões. Né? Um abração no meu querido Ricardo Rodrigues, já. Minha querida Betinha Elizabeth Cardoso. Um abração em Gutenberg e sua Patrícia, esse casal maravilhoso que também nos brindava com a sua presença. João Damásio, a João Salgueiro e Leide Jane. E Massinha sempre ia com Pierre também. Né? Luiz Henrique, um abraço, Luiz Henrique, sempre se encontrava presente conosco lá. Rinaldo Cavalcante, como esquecer de Rinaldo? Uma presença também marcante em nossos estudos. E outros que, se não iam toda semana, vez ou outra, apareciam. Então, era uma noite maravilhosa e vamos retornar, se Deus quiser, as nossas noites de estudo, porque é uma falta imensa, uma falta muito grande.
Pessoal, então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de estudo da obra de um gênio querido, Ernesto Bozano, brasileiro, querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, um dos maiores escritores do Espiritismo no Brasil. Possamos realmente hoje juntos meditarmos na memória integral, nos arquivos do Espírito imortal, arquivos gravados em várias vidas através da lei da parigenesia, nascer, viver, morrer, tal é a lei. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião da noite de hoje. E sempre lembrando Jesus quando dizia que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Tá? Mas o Espírito se reencarna, ele grava na sua memória profunda toda essa passagem nossa pela vida física. Pessoal, mas, como já acontecia das nossas divulgações, e semana passada começou a acontecer aqui no nosso estudo, eu falei para vocês que o túnel do tempo espírita agora não vai ser num vídeo rápido solto, aqueles 5 minutos que eu fazia, vou trazer aqui. O túnel do tempo espírita dessa semana é um túnel do tempo tríplice, que veremos a seguir, porque o túnel do tempo traz o intuito de rememorarmos juntos uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa que ocorreu no passado, mas cuja essa mesma data acontece na semana que estamos a viver. Então, o túnel do tempo espírita de hoje, este mergulho que vamos dar no passado, primeiramente, a data de 1 de julho de 1869. É lançado o Eco de Além Túmulo, o primeiro jornal espírita, lá na Bahia, através do querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. Pessoal, atentem bem. Então, dia 1 de julho de 1869, 3 meses depois do desencarne de Allan Kardec, vejam bem, 3 meses, o querido Luiz Olímpio Teles de Menezes inaugura no Brasil a era da imprensa espírita. Então, vejam que coisa notável, não marca o lançamento do Eco do Além Túmulo. Um jornal que hoje a gente pode até acessar arquivos do Eco do Além Túmulo, tanto que a grafia da língua portuguesa da época, o Eco era com CH, Eco com CH, da Além Túmulo. Alguns aventavam que Luiz Olímpio Teles de Menezes se correspondeu com Allan Kardec. Isso não é fato. Isso não é fato. A realidade é que Luiz Olímpio Teles de Menezes, sim, correspondeu-se com a Revista Espírita. A Revista Espírita realmente falava no Eco do Além Túmulo, agora, depois do desencarne de Allan Kardec. Depois foi essa correspondência do Luiz Olímpio Teles de Menezes com a Revista Espírita. Mas aqui, vejam bem, no ano do desencarne do codificador, o Brasil, esse transplante já estava funcionando bem, não é? Então, o Brasil já inaugurava o seu primeiro jornal espírita, né? A prensa espírita ativa, inaugurando na Pátria do Cruzeiro, a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, a imprensa espírita do Brasil. Então, é uma data inovidável verdadeiramente.
Mas o dia 2 de julho de 1843, também vamos trazer aqui no nosso túnel do tempo espírita. Porque qual o objetivo de trazermos esta data aqui? No dia 2 de julho de 1843, é a data do desencarne de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann é o fundador da homeopatia, o criador da homeopatia, né? Samuel Frederico Hahnemann. E por que nas efemérides espíritas sempre aparece essa data do desencarne de Hahnemann? Que a gente sabe que a homeopatia, com suas doses infinitesimais, ela atinge o corpo espiritual, o perispírito. Né? Então, quantos médios traziam as receitas homeopáticas, como Ivone do Amaral Pereira, a médio de Bezerra de Menezes? Né? Então, as doses infinitesimais. Né? E fica aqui, a gente não podia deixar de citar o querido Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Mas ainda, no dia 4 de julho de 1948, ao desencarne de Monteiro Lobato. O grande Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de personagens maravilhosos. E Monteiro Lobato abraçou a causa espírita, muita gente não sabe disso. Se tornou espírita em vida. Eu queria só fazer uma colocação aqui, que a gente está nessa época de avanço, os progressos, as conquistas sociais, e graças a Deus, né? Valorização da mulher, combate ao racismo, ao preconceito contra os nossos irmãos homossexuais. Hosanas, viva, né? Vamos em frente. Agora, a gente precisa não ser um otetonte africano, não é? A gente estamos na era civilizatória. Você pega uma obra de Monteiro Lobato, por exemplo, personagens morredores como Saci Pererê, tia Anastácia, tio Barnabé, então estão querendo tirar das bibliotecas do Brasil, das escolas, a obra de Monteiro Lobato, porque ela tinha um cunho eminentemente racista, na opinião dos otetontes, que me perdoem. É não ter um alcance de vistas, é um discurso identitário menor, aí sim, aceitamos as causas identitárias maiores. O discurso identitário menor, pelo amor de Deus, que é curviseira. Então, pelo amor de Deus, não façamos isso, né? Com a obra de um escritor de primeira plana, que foi o querido Monteiro Lobato. Que até que se mencione que era o contexto da época, né? Então, mas são personagens maravilhosos, né? Saci Pererê faz parte até da cultura nacional, do folclore nacional, né? Então, tenhamos vistas largas, né? Pelo amor de Deus, né? Como eu sempre digo, Catilina, né? Então, fico aqui no nosso túnel do tempo espírita dessa semana, essas 3 datas inovidáveis. Né? Dia 1 de julho de 1869, lançamento do Eco de Além Túmulo por Luiz Olímpio Teles de Menezes, a inauguração da imprensa espírita no Brasil. No dia 2 de julho de 1843, desencarna Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, com suas doses infinitesimais que atingiam o corpo espiritual. E, por fim, no dia 4 de julho de 1943, desencarna Monteiro Lobato, que se tornou espírita, teve aquele encontro com a obra Grande Síntese do Pietro Baldi, e que o Monteiro Lobato, encerrando o nosso túnel do tempo espírita, quero trazer aqui essa passagem linda. Ele dizia o seguinte: meu sonho era encontrar um livro, como se fosse uma casa, e que eu passasse a viver nessa casa. Procurava um livro onde eu pudesse morar. Encontrei-o. O livro se chama A Grande Síntese do Pietro Baldi.
Estou lendo pela segunda vez, devorando-o novamente, porque estou a vagar no alto mar deste livro, tonto, deslumbrado. Vejam bem, por isso que eu indico aqui a grande síntese para aqueles que já leram Kardec, já estudam há tempo a doutrina espírita. Conheço essa obra. E o Monteiro Lobato se tornou espírita, admitiu a imortalidade da alma, né? Este grande escritor brasileiro. Pessoal, então, vamos lá. Vamos que vamos. Então, hoje, vamos trazer essa obra do querido Hermínio Corrêa de Miranda, A Memória e o Tempo. A Memória e o Tempo, no seu capítulo A Memória Integral. Por que essa nossa memória atual, do cérebro físico atual, ela remete até à infância mais distante. E olha que muita gente não consegue recuar tanto. Né? Eu, por exemplo, acreditem, eu consigo recuar aos meus 3 anos de idade. Até a casa onde eu morava. Né? Me lembro perfeitamente. Mas isso é a memória dessa encarnação, que o cérebro físico registra. Mas há um conduto, não uma ligação, um vínculo do cérebro físico com o cérebro perispiritual. Quando eu terminar esta vigência carnal, o meu corpo tombar e a alma se levantar, do cérebro físico já passou para o meu cérebro espiritual todo o armazenamento, a fita cassete, com todo o registro dessa encarnação. Por isso que o cérebro perispiritual, sim, ele é o disco que armazena as várias existências da alma imortal. Mas, diante dessa memória integral, é possível acessá-la? Sim. Sabemos desde Albert de Rochat, que foi aquele que cavou um sulco profundo, devassando a memória integral com os seus experimentos relatados na sua obra As Vidas Sucessivas. Não é? E até a época moderna, com tantos pesquisadores na América do Norte, como Helen Wambach, Thelma Moss, o querido Morris Netterton, Brian Weiss. Então, através de acessando esses arquivos, não da memória do cérebro físico, mas da memória extracerebral, espiritual, nesses arcanos onde estão registrados as outras vidas e esses grandes, essa falange, essa verdadeira constelação psicológica que veio na América do Norte, como tivemos no Renascimento, uma constelação de gênio das artes. Né? Então, devassaram, trouxeram dessa memória integral aquilo que havia se perdido no tempo, mas se foi vivido, é porque estivemos lá. Isso foi guardado de forma indelével na nossa alma, isso pode ressumar novamente. E as experiências do próprio Hermínio, daqui a pouco eu vou falar aqui, na sua obra Eu Sou Camille Desmoulins, que é uma obra notável do querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, né? Onde ele faz a regressão de memória do querido Luciano dos Anjos. Né? Então, esta é a nossa alquimia da mente, como também diz em outra obra o querido professor Hermínio Corrêa de Miranda. Né? Alquimia da mente. A nossa mente faz essa alquimia, nada se perde, tudo fica indelevelmente gravado. Então, essa é uma coisa tão impressionante que se eu estou aqui no momento, vivendo essa encarnação, um gatinho entra pela sala, sobe naquele sofá ali e fica unhando o sofá. Eu não estou prestando atenção porque eu estou falando com vocês aqui. Talvez eu nem perceba que o gatinho vai entrar e unhar o sofá. Mas vejam bem que coisa notável.
num processo de regressão, de acesso a essa memória integral. Quando eu mergulhar nesse meu passado, eu vou descrever e lembrar até aquilo que conscientemente eu não gravei. Então, veja bem como esse sentido maior espiritual ele é panorâmico, como os espíritos tanto nos dizem e não compreendemos. Mas eu estou de óculos hoje mais velho, né, como acontece todas as sextas-feiras. Claro, vamos mergulhar na memória e o tempo. Esta memória integral, sempre lendo um texto aqui, né, com vocês, para a gente fazer esse mergulho maravilhoso, né? Um conhecimento notável deste grande espírito, que, segundo ele, foi o querido Barnabé lá de Paulo Estevão. Eu entrevistei aqui a Ana Maria Miranda, né? Entrevistei também o pesquisador Eduardo Lima. Vocês podem assistir essas entrevistas, né? O professor Hermínio, na sua memória integral, estava registrado que ele foi o Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo. Depois voltou, na época da Reforma Protestante, como Melanchthon, o jovem teólogo que estava lá fazendo a Reforma Protestante com Lutero, com Martim Lutero. E na Inglaterra, ele foi Robert Browning, pai do grande poeta Robert Browning Jr., grande poeta inglês, ele foi o pai. Então, isto é de uma beleza impressionante, né? Estas várias existências do Espírito de Deus. Olha lá o professor Hermínio Corrêa de Miranda com seu suspensório, né? Sua expressão maravilhosa, reflexiva, com seu óculos companheiro de jornada. Por isso eu estou de óculos aqui, não vou ficar triste, porque eu estou olhando para o óculos do professor Hermínio Corrêa de Miranda. Né? Pessoal, então vamos lá, vamos analisar o texto, parar, comentar. Vejam bem o que diz o Hermínio Corrêa de Miranda, memória integral. Se há memória de uma existência vivida há um século ou há 40 séculos, pode ser consultada com relativa facilidade, mediante técnica própria, a técnica da regressão, né? Quando todos os corpos intermediários já se acham totalmente destruídos, corpo físico, cérebro físico, obviamente, é porque ela independe da estrutura física. Essa memória independe da estrutura física, ainda que, durante a encarnação, os dispositivos biológicos sejam utilizados operacionalmente. Durante toda a vida, esses dispositivos biológicos vão armazenando a sua memória e, através do conduto do vínculo com a memória espiritual, isso é passado para o espírito imortal. Né? Então, olha que coisa impressionante. A memória vivida há um século, há 40 séculos pode ser consultada. Que maravilha. Né? Então, somos, dizia Platão, almas viajoras do tempo. Somos espíritos milenares, multimilenares. Então, quantos mergulhos, quantas idas e vindas. É a beleza da vida, a poesia da palingenesia, né? É um encanto da vida, realmente, essa doutrina que abraçamos e amamos tanto. Não é? Sabemos, no entanto, diz Hermínio, que é um corpo sutil que serve de molde na formação do corpo físico e que o abandona quando este entra em colapso orgânico. Esse corpo sutil que serve de molde é o perispírito, termo basilar, termo chancelado por Allan Kardec, e esse é o nosso termo, perispírito.
Agora, não tem nada demais de usar, como André Luiz usa, para facilitar o entendimento, psicossoma, ou então o querido Hernando Guimarães de Andrade, como o Hermínio coloca aqui, não é? Serve de molde na formação do corpo físico, o modelo organizador biológico, já que a matéria não organiza nada. Então, esse corpo sutil que serve de molde e que abandona quando o corpo entra em colapso, esse corpo mais energético do que material, contém não apenas as matrizes para a formação da aparelhagem orgânica de cada existência, a forma tipo, as matrizes organizando o novo corpo, como também o espaço mental para a guarda de todo o acervo de percepções. Espaço mental para a guarda de todo o acervo de percepções. De percepções. Vejam bem. Desde que a consciência começou a formar-se nas remotas profundezas do tempo, nos primeiros degraus da escala evolutiva do ser. Meu Deus, desde os nossos primeiros degraus evolutivos, se a gente tivesse alguém competente e uma necessidade, a gente poderia acessar essa memória multimilenar. Que maravilha. Pessoal, percebem? Deus nos brindou com a imortalidade. Como não ser feliz, como não ter alegria de ser espírita com tudo que tivemos. Então, essa memória pode ser acessada até 40 séculos, até os primeiros degraus, ela, através do nosso molde, modelo organizador biológico, há um espaço mental também onde todas as percepções são registradas e fica ali no arquivo morto, que a gente pode acessar se houver a necessidade. Então, que beleza! É por isso que o Dr. Brian Weiss pode ir lá, mais de 100 encarnações de Catarina. Segundo ela viu o Brian Weiss, um homem simples, médico, lá na América do Norte, viu como Diógenes, o grande sábio grego, dando aula para ela, lá em Atenas, na Grécia. Quem já leu Muitas Vidas, Muitos Mestres, né, conhece essa passagem. Né? Então, veja a alegria de Catarina de novo. Encontrou o Diógenes, lá da velha Grécia, como um terapeuta. Pessoal, isso acontece, a reencarnação. Olha o professor Hermínio Barnabé, e vivendo na Londres como Robert Brown. Ou então, não sei se vocês conhecem a obra Semeador de Estrelas, de Divaldo Franco. O grande padre Damião de Vosté, que cuidava dos leprosos. Vejam bem, o Divaldo encontrou o padre Damião de Vosté, reencarnado no Canadá, assistindo a palestra de Divaldo, e Joana de Ângelo disse: atenda este senhor, porque ele tem um passado de bênçãos, de muita caridade. Ele foi o padre Damião de Vosté. E o Divaldo vai começar, ele diz que é Dimitrilis Trufalis. Dimitrilis Trufalis era um estudioso, né, das religiões espiritualistas do mundo lá no Canadá, nessa atual encarnação. Vejam bem, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Mas, veja, uma encarnação se dedicou muito à caridade, na outra veio para pesquisa, para estudar. Por exemplo, o homem feito Allan Kardec. Você já pensou se Kardec tivesse o tempo inteiro se dedicando só à caridade material? Eu acho que, e até o filme mostra, né? Na necessidade, ele dava agasalho aos pobres, atendia muita gente, a gente sabe do anonimato, mas ele precisava de muitas horas para se debruçar, mergulhar. Então, a reencarnação faculta até isso, como foi com o padre Damião de Vosté, dedicando-se aos leprosos na outra encarnação. Lá na América,
foi se dedicar à pesquisa espiritualista. Então são as várias, cada registro desse fica de forma indelével na memória integral. Então, o que somos, isso não é poesia, não é licença poética. Quando eu digo que cada um de vocês, assim como eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Eu sou o somatório das minhas várias vidas, das minhas várias existências. Eu não sou meu corpo físico, eu estou no corpo físico. Por isso que eu não sou Bruno, eu estou Bruno. E cada um de vocês também. Tá? Então vamos lá, continua o querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, dando um banho de conhecimento. Vejam bem. O cérebro físico seria, portanto, não somente uma unidade operacional embutida no contexto material em que vive e labora o ser. Unidade operacional embutida aqui na nossa cabecinha, né? Em que labora o ser encarnado. Mas também o cérebro físico é uma estação rebaixadora de tensão, que, sob condições normais, deixaria filtrar para o âmbito da consciência apenas as memórias da existência atual, para não tornar demasiado complexas as decisões a serem tomadas. O cérebro físico só libera para a gente a lembrança dessa encarnação, para facilitar a decisão que temos que tomar nessa realidade atual. Você já pensou? Não. Já pensou, Valéria Pessoa, não é? Eu descobri que fui queimado na fogueira vivo, porque Valéria Pessoa, com as amizades dela, não é? Então, eu gostava de estudar alquimia, nosso processo de alquimia, e Valéria me entregou lá para a Inquisição, me queimou vivo. Aí hoje eu encontro Valéria, ela não seria minha amiga, nem eu seria amigo dela. Eu digo, esta bruxa me entregou, me mandou queimar. Ou quem sabe o contrário, né? Ela vai dizer aí no chat que é bem capaz de ter sido o contrário, né? Eu ter sido um padre e mandado queimar essa bruxa de Salém, Valéria Pessoa, que não tem nada de bruxa, é essa grande estudiosa das obras espíritas. Né? Então, veja bem, eu tenho aqui o querido Luiz Jorge Lira Neto, eu já disse isso aqui. Lira disse que quando chegou na Casa dos Humildes, me olhou, Jorge, ele teve uma visão, eu e ele, vestido como frades e com tochas no caminho escuro. E ele disse que a gente admirava o franciscanismo na época. Mas a gente não conseguiu deixar a igreja para seguir o franciscanismo, porque era muito perseguido, né? Mas a gente fugia, dava uma fugida e ele viu. E agora Jorge contou outros detalhes que ele disse, você jamais conta, eu não vou contar. Não vou contar. Embora que eu tenha sempre um pé atrás com essas coisas, o Jorge é meu amigo, tem a parte anímica também, ele é médium, é uma pessoa séria, eu dou crédito. Mas também me permitam duvidar um pouco, né? Duvidar um pouco, não fui eu que acessei, isso é um acesso do Jorge, né? Então, vamos lá. Então, para a gente tomar decisão, o cérebro físico só deixa filtrar lembranças dessa vida. Tá? Ao mesmo tempo, permitiria que nas sínteses intuitivas a experiência depositada nos escaninhos secretos do inconsciente pudesse oferecer a contribuição desejada para se chegar à melhor alternativa para um número ilimitado de percepções. Aí sim, por outros caminhos, nesse reservatório indelével, a gente pode acessar outras lembranças, se houver necessidade, se houver permissão. Vejam que beleza é a reencarnação. Que maravilha. Todo esse mundo de memórias de percepção, elas estão ali. E discretamente exercem a sua influência indireta. Olha lá. Estão ali paradinhas,
exerce uma influência indireta. Se a gente não lembra de tudo, né? Mas aprender a recordar o atavismo ancestral. Muito do hoje é uma repetição do ontem, o nosso jeito de ser. E discretamente exerce a sua influência indireta, porque a individualidade é a soma das personagens vivenciadas anteriormente. Olha aí, a individualidade é o somatório de suas personalidades, personagens, suas vivências. Enquanto a memória integral é a soma das memórias de cada vida. Tudo isso interage, influencia, produz um consenso. A memória integral é a soma das memórias de cada vida. Tudo isso interage, influencia, produz um consenso. Tudo isso está nos nossos caminhos, por isso que essa riqueza, não é? Os atores dizem que na dramaturgia, não é? Quanto mais eles interpretam padre, freira, bandido, criminoso, ladrão, milionário, pobre, mendigo, então eles parecem que vão amadurecendo na sua personalidade pela interpretação, na dramaturgia, não é? Assim somos nós, somos os atores dessa existência. Estamos vivendo nossa novela atual, digamos assim, ou nosso filme atual, desempenhando um papel, a persona atual. Mas todos esses personagens do passado estão aqui presentes ainda, fazendo parte desse amadurecimento psíquico do ser. Meus queridos irmãos, eu fico arrepiado, juro a vocês, quando eu estudo essas coisas, é de uma beleza, é de um encanto impressionante, não é? Então, a gente vai ter medo da morte. Quem compreende uma tessitura dessa, uma rede de conexões, esse consenso da linha do tempo, das personagens vividas como as contas de um colar, veja bem, cada continha de um colar, nós vamos temer a morte. Morrer não dói. É como tirar um fio de cabelo de um copo de leite. Para o justo. Sejamos justos, então, nessa atual encarnação. Valéria Pessoa, esqueça o seu delito do passado me mandando queimar. Se preocupa com hoje. Eu te perdoo, Valéria Pessoa. Já te perdoei desde quando reencarnei. Viu? Reabilite-se, se for capaz. Hoje eu apanho. Vou apanhar no jato, viu? Fernando, segura a Valéria aí, por favor, Fernando. Não deixa ela ficar brava, não. E eu sei se eu cometi alguma coisa, ela já me perdoou, né? Eu brinco muito com Valéria, porque a gente gosta muito de ler essas coisas todas. Pessoal, e vamos para a prática. Como eu falei aqui, o doutor Brian Weiss dá um banho neste mergulho das vidas sucessivas. Já? Os grandes terapeutas americanos, mas o Hermínio fez essa regressão com o jornalista Luciano dos Anjos, é aquele mesmo da FEB, que era rustenguista, que o Noleto, na entrevista para mim, disse que ele botava mandato de segurança, não queria que ninguém mexesse na tese do corpo político, ele dizia que era cláusula pétrea, né? Pois o Luciano dos Anjos, ninguém discute a inteligência brilhante que ele tinha, né? E ele viveu no Rio de Janeiro, muito amigo do Hermínio Miranda, e quem viu a entrevista da Ana Maria Miranda para mim, procurem, pessoal, vejam o que a gente tem armazenado. E quem já viu, veja de novo. Ela dizia, Bruno, eu me lembro tanto, era lá em casa, o papai dizia para mim, para a mamãe, para o meu irmão, ninguém entre no escritório dele. Luciano chegava, eles entravam, passavam horas. E
está aqui todo o apanhado dessas memórias. Então, Luciano dos Anjos ele foi o jornalista francês Lucien Camille Desmoulins. Veja bem que até o nome acompanha, né? Lucien Camille Desmoulins. A esposa de Camille Desmoulins, que morreu degolado lá na França, então Lucille Desmoulins, ela foi a esposa do Camille Desmoulins lá na França e reencarna como filha nessa encarnação. Vejam bem, porque o amor, para se depurar, às vezes vem como marido, às vezes vem como filho. Eu tenho duas filhas, Bruna e Débora. Qualquer uma delas pode ter sido minha esposa, minha irmã, minha mãe. Então, Lucille veio como a filhinha dele, e aqui, nessa época, ela era pequenininha. Ele cita outros personagens, consultaram até Chico Xavier, o Hermínio, né? Foi quando o Chico revelou que o Hernani Guimarães de Andrade era Lavoisier reencarnado. Então, o Marat, o grande revolucionário francês, que era incendiário, criticava tudo, era um barril de pólvora, reencarnou no Brasil, foi Carlos Lacerda, e continuou do mesmo jeito. Muitos dizem que Carlos Lacerda foi o responsável pelo suicídio de Getúlio, né? Carlos Lacerda, grande governador do Rio, era um administrador de mão cheia, mas era também um político incendiário. Mas aqui no Brasil, ele foi um grande político. Então, vejam que coisa maravilhosa. Não é? Então, o Hermínio faz a regressão e ele começa a se lembrar. Revelações nessa obra, pessoal, quem fez o hino da França, a Marseillaise, cantado até hoje em partidas de futebol, claro, nas cerimônias oficiais da França, não foi Roger de Lisle. Camille Desmoulins revela que foi ele, o autor Camille Desmoulins. Agora, quem vai acreditar nisso? A história ficou como Roger de Lisle, né? Então, vejam bem. Há um momento que todos jovens, muito jovenzinhos, que eram amigos, então se separavam. Robespierre, Maxime Robespierre, que era amigo de Desmoulins, mas depois vai mandar matá-lo. Quem já viu o filme maravilhoso de Danton, O Processo da Revolução, com Gerard Depardieu, vai ver aquele momento que Lucille Desmoulins, esposa do Camille Desmoulins, vai para Robespierre implorar: Maxime, não, esse é um amigo. E o Robespierre, o incorruptível, que foi Catarina de Médici, né? Reencarnou como Robespierre. Então, ele vai desencarnar. O sofrimento dele era atroz, que ele tinha 30 anos. A Lucille Desmoulins era uma mocinha, uma diferença de mais de 10 anos de idade, e ele não queria deixar a Lucille. E na hora que vai desencarnar os dois, ele e Danton vão para o cadafalso, e ele chorava como uma criança na obra. O próprio Camille Desmoulins diz isso. O Danton não. O Danton morreu, me permite, não vão dizer que é, pelo amor de Deus, machismo não, né? Mas o Danton morreu como homem, com a coragem indômita. O Camille Desmoulins chorava, e no momento da morte, eu vou passar assim, guardem isso, que Camille pediu um beijo a Danton. Danton, dá-me um beijo. O Carrasco Sanson não permite. E Danton disse: que importa, Camille? Nossas cabeças vão se beijar daqui a pouco no cesto da guilhotina. E ele foi degolado ali. E ele revela tudo aqui, a agonia daquele momento. A revolução que matava seus filhos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Só o dístico engolia seus filhos. Por isso que Madame Roland, quando foi morrer na guilhotina, ela protestou contra os revolucionários e dizia: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em seu nome, em teu nome? Então, este brado de Madame Roland até hoje. Então, o que é que acontece? O querido Desmoulins desencarna, mas aqui no Brasil, ele disse que o Danton, que desencarnou com ele, estava reencarnado no Brasil. E aí, dois momentos aqui. Eu vou primeiro trazer em uma das reuniões
no apartamento do professor Hermínio, quando Camille está em transe com as órbitas dilatadas da vista, entra nos aposentos a filhinha, burlou a vigilância e entrou a Ana Lúcia Martins dos Anjos. Então a criancinha se senta, o professor Hermínio percebeu aquele momento, sensível como ele era, a permissão do plano espiritual, e Camille desperta, e quando eles olham, a menininha Ana Lúcia Martins dos Anjos está com a pupila dilatada, em transe, e o Hermínio balança a cabeça para o Luciano e diz, faça as perguntas. E Luciano, já sabedor, porque depois da reunião sempre conversava com o professor Hermínio, pegou nas mãos da filhinha e disse, minha filha, quem foi Lucille de Moulin, que foi casada com o papai na época da Revolução Francesa? Quem foi, minha filha, Lucille de Moulin? E a filhinha responde em transe, fui eu, papai, Ana Lúcia Martins dos Anjos. Meu Deus. Eu estou narrando isso aqui para vocês, eu tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar de tanta beleza da reencarnação. Vontade de chorar. É lindo. Mas há outro momento. Quando chega de Minas, vez ou outra visitar o professor Hermínio, eram muito amigos, o jornalista dessa encarnação, lá na França, ele foi um jornalista incendiário. Nessa encarnação, ele foi um jornalista que se dedicou à imprensa espírita somente. César Bournier, amigo do Chico Xavier. O Hermínio já sabia, através do Chico, que o Bournier era Danton. E entra o querido César Bournier. O Camille Desmoulins está, o Luciano em transe como Camille Desmoulins, e o professor Hermínio pergunta, Camille, quem está aqui é o professor César Bournier, veio nos visitar. E o Camille responde, eu sei quem ele é o Mários. Mários é como todos os amigos chamavam Danton lá na Revolução. O professor César Bournier já tinha 80 anos de idade nesse momento. Vejam bem, um homem velho. E ele já sabia que ele era Danton reencarnado. Então ele se aproxima de Camille. E Luciano dos Anjos, naquele momento em transe, como Camille Desmoulins diz, repete o pedido lá do tablado da guilhotina. Danton, dá-me um beijo. Que há 172 anos atrás, no tablado da guilhotina, o Carrasco Sanson não permitiu. Então o professor César Bournier, emocionado, se abaixa e deposita um beijo na testa de Luciano dos Anjos. Mas, na verdade, não eram César Bournier e Luciano dos Anjos. Eram Danton e Camille Desmoulins, que se reencontravam 172 anos depois que desencarnaram no tablado da guilhotina, mostrando que o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, ela sobrevive aos séculos, aos milênios, que vamos todos nos reencontrar. E essa memória integral, como disse brilhantemente o professor Hermínio, ela pode ser acessada assim. Esses arcanos do invisível para gáudio de todos nós. Meus queridos irmãos, são um encanto da vida. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Meus queridos irmãos, entrevistamos semana passada o querido Paulo Neto, né, sobre aquela história toda do Chico Kardec. Amanhã, 20 horas, entrevistarei Samuel Magalhães, o autor de Charles Richer, o apóstolo da ciência e do espiritismo, e Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Vejam amanhã no nosso canal. Espero por vocês uma entrevista novamente maravilhosa. Então vamos pedir a Jesus nesse momento que nos abençoe, agradecer por essa nova oportunidade de nos reerguermos ante as leis morais da vida, nessa nova reencarnação. Possamos armazenar
só o bom, o belo e o nobre nessa vida. Vamos armazenar tudo, mas que possamos investir, que esse tudo seja de atos, de pensamentos e emoções não militantes apenas, para enriquecer a nossa memória integral. Meus queridos amigos e irmãos, até amanhã no nosso canal, às 20 horas. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo da alma, muita paz.